Oi, pessoal, aqui é a Thaís, professora de História do Anglo, e a gente vai fazer a correção da questão 50 do simulado FUVEST 3, uma questão de História Geral. Bom, essa é uma questão sem texto, sem imagem ou mapa, uma questão bem direta e objetiva, mas bastante complexa, porque solicita vários conteúdos dos alunos que vão realizar, né, que realizaram essa questão. Ela coloca o seguinte: sobre as relações entre os Estados Unidos e os regimes civis militares que se instauraram na América Latina na segunda metade do século XX, é correto afirmar que, bom, aqui é uma questão bem conteudista, porque os regimes civis militares são vários que aconteceram, né, nesse período e tem várias características muito particulares e distintas. Então, embora essa questão possa parecer fácil à primeira vista, não tem texto ou não tem uma interpretação, ela demanda, na verdade, uma questão bem difícil, que é um conteúdo super extenso e complexo. Bom, vamos lá. Aqui, então, a gente precisa relembrar que esse é o contexto da segunda, aliás, da Guerra Fria, desculpa, que é pós-Segunda Guerra Mundial, um momento de polarização política entre Estados Unidos, de um lado, né, representando ali o capitalismo, e União Soviética, de outro, representando o comunismo. Então, a gente tem um momento de embate ideológico muito forte e que vai impactar não só cada um desses países, né, ou Estados Unidos ou a União Soviética, como vai impactar o mundo, que passa a ser o palco de uma disputa política, econômica e, sobretudo, ideológica, como eu havia dito. Bom, nós sabemos aqui, né, que o gabarito é a C, e a gente vai tanto justificar ela quanto compreender o erro das demais. Aqui a C fala que é correto afirmar que as atrocidades dos regimes civis militares tornaram-se mundialmente notórios após a divulgação por parte do governo Carter nos Estados Unidos de um relatório sobre direitos humanos que falava abertamente da tortura de presos políticos. Bom, aqui a gente precisa então lembrar que o governo de Jimmy Carter, que ocorreu nesse período, ali entre fins da década de 70 e início de 80, vai ser baseado em acordos de distensão com os soviéticos, ou seja, de distensão com a União Soviética, e que vai acabar exercendo aí essa defesa dos direitos humanos. Essa posição adotada por Jimmy Carter era muito distinta dos governos anteriores norte-americanos, que vão estar numa política ofensiva, né, digamos, bem intensa contra a União Soviética e impactando aí nesses diversos crimes ligados aos direitos humanos que vão ser deflagrados na América Latina a partir dessas ditaduras civis militares apoiadas pelos Estados Unidos. Então, aqui, para responder a C, para encontrar essa alternativa correta, o aluno tinha que ter claro que tem um governo no fim dos anos 70 e 80, que inclusive é o período de abertura democrática no Brasil, dava para fazer essa conexão, onde a gente vê o governo dos Estados Unidos se posicionando de maneira um pouco mais leve, retrocedendo um pouco essa política de ofensiva ao comunismo, à União Soviética, que já é um período final da Guerra Fria. Bom, se o aluno não soubesse isso, ele poderia também ir por exclusão. Vamos excluir cada uma dessas questões. A fala o seguinte, que seria correto afirmar que, pressionados pela opinião pública internacional, associada à democracia e pela diplomacia externa norte-americana, durante o governo Nixon, os governos civis militares latino-americanas intensificaram suas medidas repressivas. Bom, aqui a gente tem que lembrar o contexto da Guerra Fria novamente, essa opinião pública internacional associada à democracia fica um pouco aberto, ele não está dizendo ao que isso se relaciona especificamente. E, além disso, a gente precisa lembrar que no período do governo Nixon, a gente vê, na verdade, uma intensificação dessas ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos. Então, a gente pode excluir por essa razão. O Nixon vai ter um governo muito pautado nessa agressividade contra o comunismo, na luta contra o comunismo, em políticas que pudessem barrar a expansão da União Soviética pela América Latina.
A B, ela fala que seria correto afirmar que a ameaça de implantação de uma ditadura comunista foi contida no Chile a partir de 73, por meio de uma política econômica de caráter neoliberal e da defesa da democracia e das liberdades individuais. Aqui, na verdade, a gente vê que 1973 foi o início da ditadura de Pinochet. Então, não é o início de uma defesa da democracia e das liberdades individuais, pelo contrário, é o fim da democracia e a coerção das liberdades individuais. É em 73 que começa a ditadura chilena. Então, já podemos invalidar a B. A C fala que é correto afirmar que na Nicarágua a derrubada do regime ditatorial de Anastácio Somoza em 1979 se deu com o apoio dos norte-americanos, inaugurando um período de estabilidade democrática no país. Não, aqui a gente vê que o regime ditatorial que termina em 1979 na Nicarágua, ele vai ser derrubado não pelo apoio dos Estados Unidos, mas por um movimento popular, por uma frente de libertação da própria Nicarágua e que vai levar justamente à Revolução Sandinista, que é uma revolução embasada pelo marxismo, entre outras ideias. Então, aqui está errada, também podemos excluir a D. A alternativa E afirma que a ditadura militar argentina, alinhada aos interesses da política externa norte-americana, incentivou a difusão de gêneros musicais considerados inofensivos politicamente, como rock and roll, como forma de enfrentar a guerra cultural contra o comunismo. A gente vê que tem um certo alinhamento entre a ditadura argentina e os norte-americanos, mas não tem esse incentivo à difusão do rock, ainda mais colocado como um gênero inofensivo politicamente. A gente sabe que o rock ele está pautado na crítica de uma série de valores conservadores. Então, nesse caso, esse não vai ser um gênero estimulado pelos setores norte-americanos ligados aos setores militares, afinal, eles eram profundamente conservadores. Bom, pessoal, essa foi a nossa correção dessa questão. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.